tarde, estamos ao vivo. Esperando o Padre Aldo, vamos essa tarde falar sobre Nossa Senhora de Fátima. Aqui, esperando o Padre Aldo. Assim é melhor. Padre Aldo, vamos chamá-lo. Tem que chamar o Padre Aldo. Ele vai fazer pelo da paróquia. Bem, vou mostrar a Nossa Senhora de Fátima, que tá aqui muito linda. Tá dando pra ver, né? Colocamos ela com a rosa. E hoje vamos esperar Padre Aldo, que tem muita coisa para nos falar sobre esse acontecimento do dia 13 de maio de 1917. Não, trocou aí. Nossa, que barulhada. Nossa. Não é isso. Padre Aldo, cadê o senhor? Oi, Claudinha. Tô ouvindo a voz. Oi, padre, tô ouvindo a voz do senhor. Mas não tô... Vê se parece aqui a imagem. Só um minuto. Espera aí. Mas por que não entra? É Santo Antônio do Caxambi, né, padre? Santo Antônio do Caxambi, isso mesmo. Então, mas não tá entrando. Cadê? Deixa eu ver como. Sabe? Eu ouço a voz, mas não vejo nada. Agora foi. Alô, tá me ouvindo, padre? Tá conectando, vamos ver. Apareceu a imagem. Finalmente, Cláudia. Tudo bem, Claudinha? Finalmente. Tudo bem, padre. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Tudo bem. Que saudade. Sua bênção, padre. Deus te abençoe. E abençoe também aqueles que estão nos acompanhando, né? Graças a Deus, que bom ter esse momento desse encontro, nesse dia tão especial.
dedicado à nossa querida mãe, Nossa Senhora. E eu sei que você é uma amante de Nossa Senhora. Tem um carinho muito especial por ela, como também você sabe que eu tenho um carinho e uma grande história de amor por Nossa Senhora. Na verdade, todos nós cristãos, católicos, né, nós temos um carinho muito especial. E hoje é um dia especial, com certeza. E hoje é um dia muito especial, né, por ser o dia dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, né? Então, dia 13 de maio, acho que é uma data esperada por todos nós, né, amantes de Nossa Senhora. É uma data, assim, durante o ano, assim, que marca a nossa vida, sobretudo nós brasileiros também, que lá no berço da minha casa, no colo dos meus pais, eu fui aprendendo a amar Nossa Senhora, diante de todos os títulos a ela atribuídos, mas esse título de Nossa Senhora de Fátima foi algo que sempre me encantou muito, porque foi lá, junto com meus primeiros catequistas, que são os nossos pais, né? Então, os meus pais, que foram meus primeiros catequistas, foram com eles que eu aprendi a rezar, foi com eles que eu aprendi a conhecer as coisas de Deus e também conhecer aquela que ele dizia assim, essa é a mamãe do céu. E era Nossa Senhora de Fátima. De modo que eu fui crescendo aos poucos, não cresci muito, quem me conhece sabe que eu sou baixinho igual a Claudinha, mas eu sempre alimentei no meu coração o desejo de um dia ir no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O grande sonho da minha vida era conhecer Nossa Senhora de Fátima e a Terra Santa, né? É o sonho de muita gente conhecer a Terra Santa. E Nossa Senhora, no meu sacerdócio, com 5 anos de padre, ela me concedeu a graça. E com vocês aí, a Demaré, eu ouvia muito falar assim, quem caminha com peregrinar com fé é com a Demaré, né? Eu via na rádio, eu via no jornal. E aí, muito engraçado, Cláudia, que assim, a Soraya Morena falava assim para mim, padre, vou levar você um dia para conhecer lá a Cláudia, o Marcos da Demaré e a Cláudia. E eu tenho certeza que eles vão levar vocês um dia para ir uma peregrinação, o senhor não vai pagar nada para seguir lá, vai ser como guia espiritual, vai como guia espiritual do grupo, né? Aí, de tanto ela insistiu, eu sempre rolei muito a Soraya Morena em relação a isso, porque eu achava meio impossível essas coisas, né? Mas então, assim, mas aí, ela proclama coisas boas, ela é alegre. É verdade. É verdade. Aí quando eu fui, um dia eu fui lá na Demaré, e quando eu cheguei lá para conhecer vocês, acho que faltando 2 meses, tinha um grupo já pronto, já com o padre ia, né? Depois o padre não pôde mais acompanhar o grupo. E aí vocês perguntaram assim, padre, tem esse grupo que era exatamente para Fátima, para Lourdes e para Terra Santa, né? Lembro como se fosse hoje, em 2005. E aí o Marcos perguntou assim para mim, o senhor quer ir? Eu fiquei assim, na hora eu fiquei assim, sem palavras, né? Porque eu vi assim um presente, um carinho especial de Nossa Senhora, né? Então, assim, é dela, Nossa Senhora de Fátima, que hoje nós vamos começar um pouquinho, porque foi hoje, exatamente hoje, né, Cláudio, completa 103 anos da aparição de Nossa Senhora, aquelas 3 crianças, tão simples, né? Camponesas ali, lá, nesse pequeno povoado, né, lá de Fátima, e ali Nossa Senhora escolhe aquelas 3 crianças, dentro de um cenário tão difícil, né, que o mundo estava enfrentando, que já era a Primeira Guerra Mundial, não era isso? Cláudia, só para todos vocês acreditam que conhecem a Claudinha, sabe, ela é historiadora, né? Então ela está por dentro do assunto mais do que eu, e vamos estar aí conversando um pouquinho a respeito da aparição de Nossa Senhora, que foram 6 aparições, né? 6 aparições, sempre no dia 13 de maio. Aí Cláudia vai dizer, padre, mas exceto uma, né? Vocês vão conhecer daqui a pouco, Claudinha vai falar qual foi o único mês, a única aparição que não se deu no dia 13 de maio, né, mas se deu no dia 19, né, que é o mês que Claudinha vai apresentar, vai falar daqui a pouco para vocês. Bom, mas vamos começar a falar um pouquinho, Claudinha, eu acho que seria interessante conversar um pouco sobre esse cenário, esse primeiro grande cenário, que foi a Primeira Guerra Mundial, onde as pessoas estavam fechadas, digamos assim, pelo medo, né? Porque imagina você em meio a toda uma guerra, com certeza o coração se fecha pelo medo, né? Então, assim, as pessoas estavam tomadas por esse medo, e Nossa Senhora, dentro desse cenário, ela aparece ali, aquelas 3 crianças, e ali começa a provocar um diálogo, e começa a falar com aquelas crianças, revelar aquelas crianças, aquilo que ela trazia no seu coração como um desejo de mãe. Eu lembro que na primeira aparição de Nossa Senhora, ela pede às crianças, interessante, a primeira coisa que ela pede às crianças é que as crianças aprendam a ler.
né? Eu fiquei me perguntando assim, mas por que Nossa Senhora vai pedir as crianças para aprender a ler, né? Muito interessante é que hoje em dia a gente começa a entender um pouco a importância, o espaço que as crianças hoje têm em relação a não trabalharem, né? As crianças estavam ali trabalhando, cuidando ali do rebanho, mas as crianças a ler, né? Esse é um caminho tão importante hoje, que hoje a sociedade no Brasil se compreende que a criança lê, né? A outra coisa é que a criança tem que rezar o texto todos os dias, né? Ela pedia que as crianças rezassem o texto todos os dias pela paz do mundo, também pelo fim da guerra. E a outra coisa era que as crianças viessem ali, voltassem ali todo dia 13 de cada mês, né? Mas eu queria passar a palavra para você, assim, para poder nos colocar dentro desse cenário aí, desse primeiro encontro, dessa primeira aparição de Nossa Senhora, que aconteceu no dia 13 de maio de 1917. Então, padre, todo mundo conhece, acho que todos nós conhecemos um pouco da história de Fátima, né? Que Nossa Senhora aparece a 3 crianças. Então, com uma coisa muito rápida para a gente poder focar assim na mensagem, porque eu acho que isso é muito importante, né? Então, era o ano de 1917, início do século XX, né? E eu, para falar de Fátima, eu gosto um erro que eu tenho, mas eu sei lá se é um erro, eu gosto de falar por assim o contexto histórico maior. Então, eu gosto de ligar essa aparição de Fátima ao final do século XIX, com o Papa Leão XIII. Porque nós sabemos, né, vou passar rapidamente uma explanada sobre isso, que o Papa Leão XIII, ao final do século XIX, ele está no Vaticano, né, assistindo uma Santa Missa, uma segunda missa, porque ele celebrava a primeira e a segunda ele gostava de assistir. E no que ele está assistindo, ele tem uma visão mística muito importante. Ele vê o demônio pedindo a Deus 100 anos para reinar sobre a terra, com o intuito de destruir a igreja e os filhos de Deus, a humanidade. O Papa Leão XIII chega a passar mal, todo mundo vê que ele tem assim uma queda de pressão, quase que um desmaio, e após ele ver isso, ele, quando termina a Santa Missa, ele corre para os seus aposentos, e lá ele senta e se escreve uma oração, que é aquela oração: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, e por aí vai. E ele pede que essa oração, então, vá ser rezada em todas as dioceses do mundo e ao final ou início de cada Santa Missa. Bem, o Papa Leão XIII faz isso porque ele viu que Deus concedeu 100 anos ao demônio. Agora vamos para o início do século XX. Isso foi no final do século XIX. O que acontece? Nossa Senhora aparece, então, a 3 crianças na Cova da Iria, em Portugal. 3 crianças que nem sabiam ler, que eram muito pequenininhas, Jacinta, Francisco e Lúcia. Jacinta e Francisco, irmãos, 7 e 9 aninhos, e Lúcia, 10 aninhos. Ela aparece para eles, eles eram pastores de ovelha, e ela vai, então, revelá-los, né? Ela vai aparecer, como o senhor falou, algumas vezes. Uma das vezes não vai ser no dia 13, mas eu não quero me prender a esses detalhes, eu quero ir direto à mensagem, porque isso eu acho que é o principal, até porque todo mundo já conhece muito a história de Fátima. Então, ela vai aparecer para as 3 crianças, e ela vai, o que vai ficar conhecido dessas aparições é que ela vai revelar 3 segredos. O primeiro segredo nós sabemos qual é, ela vai revelar que é o inferno existe. Naquela época a gente já comungava, como o senhor falou, já tinha uma primeira grande guerra no mundo, as coisas já estavam muito tumultuadas, porque as ideias marxistas que diziam que Deus não existe, todo mundo sabe o que é Marx, o que são os comunistas, eu quero pular essa parte também, senão a gente acaba se prendendo às ideias marxistas, mas só em linhas gerais, nós sabemos que Deus não existe, o Estado é o Deus da população, ele toma o lugar da família, o lugar da religião, ele é o Deus, né, o Estado, acima de tudo, ele manda, ele resolve o que você vai fazer, né? Ele, enfim. Essas ideias já estavam no mundo e as pessoas tendiam a dizer que Deus era o ópio, que a igreja era o ópio do mundo, né, das pessoas e da humanidade. Isso não é verdade.
E Nossa Senhora vem contrapor isso. Ela vem dizer, olha só, o inferno existe. E levou eles a conhecer o inferno, né? Tem uma visão dos 3 pastorinhos que eles vão conhecer o inferno com Nossa Senhora. Então, o primeiro segredo, o inferno existe sim, Senhor. Segundo segredo, ela diz que muitas almas vão para o inferno por não ter quem reze por elas, né? Então ela começa a pedir aos pastorinhos oração, oração do terço e penitência. O segundo segredo, ela diz que tinha uma guerra muito grande, mas que se o mundo se convertesse, não teria mais problema. Mas, não se convertendo, uma guerra pior viria. E o terceiro segredo que ela vai revelar, e isso só vai ser, só vai compreender no final do século XX, é que as crianças tiveram uma visão de um santo padre a sangrar, com muito tumulto, com muito sofrimento. E essa visão vai se concretizar no dia 13 de maio de 1981, no final do século XX, com o tiro que o Papa João Paulo II vai levar no dia 13 na Praça de São Pedro. Então, esses três revelações significam que a primeira, né, do inferno, a segunda se cumpriu completamente no sentido que uma guerra pior veio, foi a Segunda Grande Guerra, e a terceira, ela ainda está em curso, porque ela tem uma segunda parte, ela tem 2 partes. E é sobre isso que a gente pode falar hoje. Né? Eu gostei muito de saber, padre, que o senhor cresceu devoto de Nossa Senhora de Fátima, como com a maioria de nós, né? Eu estou vendo aí muita gente entrando. Eu acho que se a gente perguntar para todo mundo conhece a 13 de maio na Cova da Iria, né? A gente cresceu ouvindo essa música, porque foi muito E é forte. interessante, Cláudia, que na minha terra, lá no Rio Grande do Norte, sou do Rio Grande do Norte, eu sempre chamo Pequena Paris, né? Para quem viaja pela Demaré, sabe disso, já conhece muito bem Caicó, que eu falo que Caicó é diocese, mas eu nasci na cidade de Ouro Branco, inclusive tem gente nos acompanhando lá de Caicó, que lá nos acompanhando pelo Instagram, né? Então, assim, mas eu servi como padre lá em Caicó, exerci meu seminário menor lá. E assim, lá na minha cidade, no interior, que são 5.000 pessoas, cidadezinha pequenininha, chamada Ouro Branco, no mês mariano, no mês de maio, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, todos os dias saía, tinha novena, à noite, chamava-se novena, eram 30 dias, era um mês de maio, todos os dias, e as pessoas rezavam ali na igreja, depois levavam a imagem de Nossa Senhora de Fátima, imensa imagem, e levava para cada casa. Então, as famílias, no mês de maio, recebiam a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, terminava a novena na igreja, e aí as pessoas saíam em procissão até aquela família, que seria a igreja doméstica, e depois, no outro dia, as pessoas pegavam aquela imagem de onde estava Nossa Senhora de Fátima, levava para a igreja novamente, todos os dias tinha procissão com Nossa Senhora de Fátima. Então, eu cresci nesse ambiente, né, com essa devoção popular, mas que na época não tinha padre na cidade celebrando todos os dias, o padre celebrava uma vez por semana na cidade. Então, nós somos, a comunidade era nutrida por essa devoção mariana, né? Ou seja, cuidar da mãe. O importante é a mãe cuidar dos seus filhos, né? Então, é bonito ver essa questão aí do... Então, Nossa Senhora para nós é muito conhecida. Então, falando exatamente sobre os segredos, a grande, assim, mensagem de Nossa Senhora, primeiramente, é rezar o terço todos os dias, porque com o terço a gente pode livrar o mundo até das guerras. Isso vai acabar acontecendo em Portugal, né? Portugal acaba rezando tanto que acaba saindo, não entrando na guerra ali, no meio da Europa, no olho do furacão. Portugal vai ser poupado de estar na Segunda Grande Guerra, como os outros países estiveram, daquela forma que eles estiveram. Bem, o terceiro segredo, que é a visão de Papa João Paulo, é que eu queria focar mais nele, padre, porque ele é o que está sendo o atual, digamos assim, o momento atual que a gente está vivendo. Por quê? Tem pessoas dizendo que os males da Rússia já se espalharam pelo mundo. Sim, é verdade. Vamos lá. Os males da Rússia, Nossa Senhora diz que se as pessoas não se convertessem, a Rússia espalharia seus males pelo mundo. E muitos seriam escravizados. Isso já aconteceu? Sim, isso aconteceu, minha gente. Porque foram mais de 40 países escravizados pelas ideias marxistas comunistas. O bloco, né, da União Soviética
foi composto de mais de 40 nações. Olha quantos povos foram escravizados. Sofreram muitíssimo. Igrejas foram fechadas, cristãos foram perseguidos. Isso sim aconteceu. E Nossa Senhora, nessas três revelações, ela diz a Lúcia, o senhor falou aí de quantas vezes que ela apareceu? 6 vezes. Pois é, se a gente botar que ela apareceu mais 4 vezes para a Lúcia, a gente vai ter um total de 10 vezes. Por quê? Porque depois ela vai revelar os 2 pequenos pastorinhos, a Jacinta e o Francisco, que ela os levará para o céu logo. E, de fato, vai levá-los logo, né? A Jacinta vai morrer, e ele também, da gripe espanhola, né? Um ano um, no outro ano outro. E ela diz que a Lúcia vai demorar mais tempo na Terra, porque o filho dela, Jesus, gostaria de se utilizar de Lúcia para fazer o mundo ser devoto do Imaculado Coração dela, para difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Lúcia tinha esta, digamos, missão. Então, quando ela vai, mais tarde, em 1927, depois 1929, aparecer a Lúcia novamente, Nossa Senhora, ela vai dizer, né, que chegado o momento de fazer a consagração do mundo ao Imaculado Coração dela. Essa consagração vai ser feita por pelo menos 6 ou 7 vezes pelos papas da época, até chegar o Papa João Paulo II. Ele próprio vai fazer por 2 ou 3 vezes a consagração. Ele vai fazer uma em 1982, logo após ele se recuperar, né, do tiro. Em 1981 ele leva o tiro, em 82 ele faz a primeira consagração. Ele fala a Lúcia vai e fala com Nossa Senhora diz que não, que ainda não tinham sido cumpridos todos os elementos daquela consagração, porque era preciso que todos os bispos estivessem juntos, rezando a mesma oração, todas as dioceses do mundo, e aquilo não tinha sido cumprido. E ele só vai conseguir fazer isso ser cumprido em 1984, no dia 25 de março de 1984. Ali ele vai conseguir fazer isso ser cumprido, o Papa João Paulo II. Porque ali ele vai conseguir que todos os bispos respondam sim, ok, estaremos unidos com você, sua santidade, né? No dia 25, com a mesma oração, na mesma hora, no mesmo propósito. E ele ficou assim, com um probleminha, porque o bloco, a gente vivia a Guerra Fria nessa época, e o bloco comunista, eles não tinham como dizer sim tão abertamente para o Papa. Então, o Papa faz um plano, que eu vou pular esse plano, mas ele consegue, através desse plano que ele faz a pedido, ele consegue botar padres e aliados, né, da igreja, fazendo a mesma oração nesses países comunistas, e assim ele cumpre todo o que Nossa Senhora tinha pedido. E assim, depois que ele consegue fazer isso, ele vai a Lúcia. E Lúcia, então, vai a Nossa Senhora, de novo, em oração. E Nossa Senhora diz, ok, dessa vez eu aceitei a consagração. Dali para frente, a gente vai ver um mundo que vai começar, né, começa a Polônia e outros países, culminando com o Muro de Berlim, 1989, a queda do Muro de Berlim, porque Nossa Senhora aceitou a consagração feita. A pergunta que não quer parar: o que estamos vivendo hoje? Vamos lá? O que o senhor acha, padre? Antes disso, eu queria agradecer. Tem Dulce, tem o Timbó, tem o Jorginho, tem a Zenaide, tem a Nádia, já tem tanta gente que eu estou vendo aí, mas como o tempo é curto, eu queria que o padre continuasse. Será que mensagem de Fátima é uma mensagem atual para os dias de hoje, padre? O que o senhor acha? Com certeza, em todos os sentidos, né, Cláudio? Eu acho que, assim, que queira quer não, nós temos um marxismo aí muito presente ainda nos dias de hoje, né? E, assim, essa questão do colocar Deus no segundo plano, ou nem colocá-lo em nossa vida, né? O plano da nossa vida, isso se torna um grande perigo nos dias de hoje. Então esses três visões, pedidos de Nossa Senhora, né? Esse primeiro de mostrar
realmente que nos dá a certeza de que o inferno existe, né? Existe. Assim como existe também o céu, né? Então, obviamente, então assim, e esse céu que nós devemos pregar, né? Uma vez eu ouvi assim que a gente nunca devia pedir assim, sai da minha vida, o Satanás, né? O diabo, sei lá quem for, né? Mas dizer, vem Espírito Santo, né? Então, nunca pedir assim, sai de mim tristeza, sai de mim angústia, sai de mim depressão, sai de mim medo, sai da minha vida medo, né? Mas sempre dizer assim, vem Espírito Santo. Eu acho que é muito importante que a Nossa Senhora nos dá através das crianças essa certeza da existência do inferno e mostra, né, eles têm essa visão, né, eles ficam assim tomados em medo, é tanto que depois os três, eles começam a se mortificarem muito, né, muito bem fazer, porque a Nossa Senhora pede para que eles possam se mortificar, fazer penitência pela conversão dos pecadores, né, e quando eles têm a visão, Nossa Senhora mostra para eles a visão do inferno, então eles passam a se mortificar cada vez mais, é tanto que Nossa Senhora, na outra aparição, Nossa Senhora pede para eles moderarem a coisa, né? Ou seja, não se mortificarem tanto, porque eles estavam se penitenciando muito, né? Mas aquela consciência que eles tinham, né, da existência do inferno. Eu acho que é o que está faltando nos dias de hoje, né? E o fim da guerra, né? Hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos vivendo uma guerra constante, né? Em vários sentidos, nós estamos vivendo uma guerra, né? Até mesmo dentro da nossa própria família. A família constantemente trava uma guerra, assim, digamos assim, até mesmo interna, diante dos valores cristãos, né? Então, quantas guerras nós estamos tratando, vivendo nos nossos dias hoje, né? Essa pandemia que estamos enfrentando também se torna uma grande, deixa de ser uma grande guerra, né? Então, nos dias de hoje. Então, padre, o senhor falou muito bem. Eles viram que o inferno existia e desejaram ir para o céu. Eles perguntam: você vai nos levar para o céu? Ela diz: sim, a Jacinta e o Francisco eu vou levar logo, mas você vai demorar mais tempo. Quer dizer, eles desejaram o céu. E é importante o que o senhor falou dos dias de hoje, porque é isso que eu acho que a gente pode tratar aqui hoje, padre. Veja, a Rússia espalhou seus males pelo mundo. O que são os males da Rússia? As ideias marxistas comunistas. Nossa Senhora se colocou desde sempre uma anticomunista, concorda? Ela vem avisar sim. Que isso não é bom. Ela é anticomunista. E aí os comunistas saem de cena quando o muro de Berlim cai, né? A gente diz: oba, vencemos. E aí o mundo tem, digamos, dos anos 80 até o ano 2000, um alívio, né? 2000 e pouco. Mas aí a gente começa a ver meados do século 2000 em diante, né? Do século 21, a gente começa a ver uma reorganização dos comunistas com outro nome. Eles hoje se chamam globalistas. Eles se chamam esquerdistas, o que quiser você botar de istas. Entende? Sim. Então a gente tem que ter cuidado, porque eu penso assim, vamos lá, padre, eu penso assim, o que está escrito no Evangelho? No Evangelho diz que um reino dividido, ele não pode conseguir vencer. Concorda? Jesus não fala isso lá? É verdade. Pois bem, eu acho que o momento atual é que esse reino dividido, ele meio que se uniu. Né? O senhor falou da pandemia, a gente está vendo um cenário político aqui no Brasil e no mundo, como pano de fundo nessa confusão toda. Nossa Senhora, é muito importante que a gente fale de Nossa Senhora, porque se ela se colocou contra certas ideias no início do século, ela vai dizer uma coisa muito importante ao final do século XX, em 1981, logo após o Papa tomar o tiro no dia 13 de maio, na Praça de São Pedro. No mês seguinte, em junho, ela começa a aparecer aonde? Em Bósnia-Herzegovina. Na época era Iugoslávia, um país comunista, que vivia no bloco comunista, na Iugoslávia, antiga Iugoslávia. E ela começa a aparecer lá e se apresenta como a rainha da paz. E ela ainda diz uma coisa muito importante: vim terminar aqui o que comecei lá em Fátima. Nossa Senhora, nossa mãe, a mesma Nossa Senhora, ela diz: vim terminar aqui o que comecei em Fátima. Eu sou a rainha da paz. E ali, depois de um certo tempo, como aconteceu quando o muro de Berlim cai, o que vai acontecer? Passam alguns momentos, uns anos, e começam os momentos tensos naquela região, até que vira uma guerra sangrenta.
e a Iugoslávia vai se dividir, vai se libertar do bloco comunista e ser 6 países, que são os que a gente visita hoje, né? A gente vai a Dubrovnik, né? No caso é a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, tem mais 4 países, que é Albânia, Macedônia, não importa, não consigo mais falar porque eu estou com pressa, lembrar. Esqueci. Então, ela vai se dividir em 5 ou 6 países e a gente vê que ela manteve a paz. Medjugorje conseguiu manter a paz, porque Nossa Senhora vai explicar que todas as mudanças vão vir, mas vão ser boas. O momento presente é um momento difícil, mas acreditem, Nossa Senhora diz que vai ter um mundo muito bom, onde o triunfo do coração dela é certo. A imagem de Fátima, a visita que Nossa Senhora fez aos 3 pastorinhos, a aparição de Fátima, ela termina de uma forma muito maravilhosa. Ela diz que a Rússia vai espalhar os males dela pelo mundo, mas que no fim a Rússia se converterá e o coração dela, imaculado, triunfará. Então tem gente falando em fim de mundo, tem gente falando numa série de coisas, não sei se o senhor vê pela internet, falando de probabilidades, de profecias horrorosas, que envolve igreja, papa. Gente, vamos viver a paz que Nossa Senhora nos trouxe. Vamos viver a conversão, não é, padre? Porque, eu lembro que desde criança... Nossa Senhora diz em Medjugorje que ainda virão 10 segredos. Ela ainda vai deixar, né, o terceiro segredo ainda é como é que fala? Um sinal. Então a gente ainda tem tempo para se converter, para se voltar para Deus. O mundo não vai acabar, ele vai se transformar, como em tudo na vida. A gente só tem que ficar atento para viver essa paz, para viver dentro daquilo que Deus espera de cada um de nós, que é a conversão e da oração. Porque se os 3 pequenos pastorinhos foram capazes, como o senhor falou aí agora, de oferecerem até pequenos sacrifícios, eles dormiam com aquela cintinha que espetava, como chama aquilo? Silício? Sim. Que espetava, né, a barriga deles. Nossa Senhora diz, não, vocês podem usar o dia inteiro, mas à noite podem tirar, não precisam se penitenciar tanto. Se eles foram capazes de oferecerem essas penitências pela conversão do mundo, nós também somos. Façamos pequenos sacrifícios, aproveitemos esse momento aí desse vírus chinês para rezar mais, né? Porque a gente não quer estar isso sim para o resto da vida. Estamos sendo sim, neste momento, acho que todo mundo aqui entende o que eu vou falar, estamos sendo altamente aterrorizados por uma série de ideias que não são ideias que o céu gostaria que a gente pudesse ter, ou seja, cerceamento de liberdades. Isso não vem de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, isso não é bom. Estamos sendo, como se diz, na nossa saúde, como é que fala? Como se fala? Ameaçados na saúde por causa de um vírus. Isso também não é bom. Que mais? Estamos sendo rodeados, estamos sem os sacramentos de verdade, a gente está assistindo tudo online, não é a mesma coisa, nunca será, né? Nós sabemos disso, a igreja sabe disso, então isso não é o ideal. Porém, e é muito importante. É um momento que a gente tem que aproveitar. Com certeza. As pessoas estão vivendo uma angústia muito grande em relação à igreja, né? Eu estava falando, logo quando começou essa experiência das missas serem virtuais, né? Eu falava para a comunidade que, como sacerdote, a gente experimenta aquilo que às vezes a comunidade experimenta quando o padre sai de viagem, por exemplo, vai de férias, sai de férias, então o padre sente a falta da comunidade. E às vezes a comunidade fica uma semana sem o padre e fica falando assim, ai, que saudade, padre, mas estou morrendo de saudade do senhor. Aí você pensa, nossa, uma semana só, e as pessoas já estão com saudade do padre, mas claro que não é do padre a pessoa só também do padre, mas da Eucaristia que aquele padre ali celebra, né? E aí agora, nesse tempo agora em que as pessoas estão em casa e o padre celebra sozinho ali, sem a comunidade, você experimenta o inverso, sabe? Você vê, nossa, uma semana foi o suficiente para eu dizer assim, que saudade da comunidade, né? Não é a mesma coisa realmente, as pessoas ficam nessa angústia.
mais do que nunca, mais do que acho que ninguém, os padres, os bispos, desejam que a comunidade volte, né? Então, a gente reze incessantemente para isso, porque realmente é muito doloroso esse tempo que nós estamos vivenciando, né? A ausência da comunidade. Mas é bonito ver como a comunidade ela permanece em oração, unido. Isso, A gente isso. procura evangelizar da melhor forma possível. As redes sociais, todas as redes sociais, que estão tão infectadas por tanta coisa. Eu nunca vi as redes sociais serem tão evangelizadas, inclusive agora, né? Estamos evangelizando, né? Então, assim, nunca vi tão evangelizado. Então, assim, as pessoas perceberem realmente aquilo que é muito importante, né? A gente reza porque nada disso, nenhuma uma live, nada, nenhuma uma transmissão da missa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, substitui uma celebração presencial. Isso não substitui. A Eucaristia, ela vai... Não tem, o valor da Eucaristia é realmente infinito, né? Você falava sobre Nossa Senhora lá de Medjugorje, né? Nossa Senhora da Paz, que se revela como Nossa Senhora da Paz. E é bonito assim que as aparições de Nossa Senhora não terminaram ali em Fátima, né? Era o seu fim ali em Fátima. Então, e aí eu lembrava das 6 aparições de Fátima, né? Com as 3 pastorinhas, né? Você lembrava mais as 4, a Lúcia. E eu lembrava assim da criação, porque no início Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º descansou, mas em 6 dias foi criado o mundo. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos lá as bodas de Caná com Maria, e Jesus manda encher 6 talhas. Então, o número 6 está aí, 6 dias da criação, 6 talhas que lindo, não tinha pensado de água, 6 talhas de água que foi transformada em vinho, e agora 6 aparições de Nossa Senhora, e que não terminou, porque o número 6 da Sagrada Escritura significa o número inacabado. Aquilo que não está concluído, aquilo que não está terminado. O amor de mãe termina? Termina nunca. O amor de mãe é um amor eterno. Mesmo após a morte, o amor continua, porque o amor nunca envelhece e o amor nunca acaba, quando é verdadeiro amor. Então, eu meditando sobre essas 6 aparições, que começa em maio e termina em outubro, de Nossa Senhora, 6, de fato, não foram 6 aparições, né? Essas aparições que foram as primeiras que o Papa decretou de que era verídica, né? Que as pessoas podiam realmente acreditar nessa aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, assim, tão bonito assim, o número 6, o número inacabado, ou seja, Nossa Senhora não acabou. Poderia ter sido 7, né? Porque 7 na Sagrada Escritura representa o número da totalidade, daquilo que está concluído, digamos assim, do fim, do completo, né? Então, achei bonito, assim, essa questão de você mostrar que Nossa Senhora continua ainda aparecendo. E eu digo, Cláudia, que ou mais cedo ou mais tarde, em meio a essa pandemia todinha, não duvido nada que Nossa Senhora se manifeste de uma forma muito clara ainda, diante desse cenário, né, de guerra contra, né, a saúde que nós estamos vivendo constantemente aí no mundo inteiro. Padre, eu nunca tinha pensado assim, dos 6, né? Sim, O senhor fez uma relação muito linda, mas vem de encontro a tudo que eu acho também, Padre. Veja bem, nós aprendemos que a Bíblia ela é atual e constante, concorda comigo? A Bíblia, sim, ela sim. é atual, ela não é somente um livro histórico. É o melhor livro histórico que nós temos? Sim, eu acho que sim. Mas ela é atual, ela serve para a minha vida no agora. E ela é constante, ela se renova e se repete. Então vamos lá. Se a gente olhar para trás, a gente viu o final dos tempos lá em Noé, com a Arca de Noé, certo? Se a gente olhar de Certo. novo, a gente viu o final dos tempos, quando o povo do Egito sai e vai para a Terra Prometida. Depois de 40 anos ele chega lá, é um novo tempo. A gente viu o final de tempos quando acabou o reinado, por exemplo, do rei Davi, que reinou por 40 anos. Eu estou pensando aqui no número 40, tá? Então a gente viu que, assim como o número 6, o número 40 na Bíblia, né? Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo demônio, e após os 40 dias, um mundo novo. Ele começa a pregação do reino. Ele sai dali um outro Jesus, certo? Jesus vai subir aos céus quando ele ressuscita. Ele fica na terra por 40 dias, ok? E aí vem uma nova situação. Ele sobe aos céus, ascende aos céus, e um novo mundo, uma nova situação no mundo se coloca, um novo mundo, tá bom? Pode ser que depois dessa quarentena comece um novo mundo melhor ainda, porque tudo se renova no mundo, certo? Então, Sim. a gente sabe que ano que vem, no dia 25 de junho, vão fazer 40 anos de aparições, completando então a aparição de Fátima, que eu disse no início que o terceiro segredo ele tinha 2 partes.
não é? A primeira parte já aconteceu, foi o tiro do Papa João Paulo II. Quem sabe a segunda parte do segredo, que é uma visão que os pastorinhos, na verdade, quem revelou foi a Lúcia, no segundo livro dela, que era a visão de... Eles achavam que era um santo padre, meio que acabrunhado, triste, indo rezar em frente a uma grande cruz de tronco tosco. No dia 27 de março, foi março ou abril, agora eu estou confusa. Foi março, o Santo Padre, o Papa Francisco, né, sozinho subindo para rezar diante desse tronco. Pode ser que seja a comprovação dessa visão. E pode ser também que a Nossa Senhora, no dia 25 de junho do ano que vem, vá completar essa visão em Medjugorje, porque vão ser 40 anos de aparições. E ela disse, vim terminar aqui o que comecei em Fátima, não é? E aí pode ser que um novo céu e uma nova terra se abram para nós de uma forma nova, como se abriu para Noé e toda a sua família, não é? Eu lembro que aqueles, agora é uma coisa para falar para todos nós católicos, a Arca de Noé, ela significou um local seguro, né? Tanto para a família de Noé, quanto para os animaizinhos, para toda a espécie humana que ele levou lá para dentro. Se a gente trouxer isso, fazer analogia para os dias de hoje, o senhor já visitou com a gente lá no Egito, padre. As antigas igrejas, não precisa ser no Egito não, em qualquer lugar que a igreja é mais antiga, ou até em Orlando, que as igrejas não são tão antigas, mas se constrói igrejas parecendo Arca de Noé, para se lembrar que quem estava dentro da arca na época do dilúvio, estava protegido. Minha gente, se nós estivermos na igreja, com a igreja, vivendo o que a igreja nos pede, estaremos protegidos para esse novo mundo que se abre, que há de se abrir. Não é, padre? Muitas igrejas antigas, quando a gente visita, tem essa Arca de Noé. E pode ser que seja isso, né? O mundo vai ser melhor, porque haverá o triunfo completo do coração imaculado de Maria. É isso. É interessante, Cláudia, eu estava meditando também hoje, né, sobre essa questão das aparições, dos milagres de Nossa Senhora, daquilo que ela manifestou de concreto para que as pessoas pudessem acreditar. As crianças sempre falavam, né, que tinha visto a Virgem, que a Virgem estava pedindo, né, mas muita gente não acreditava, inclusive, né, em agosto elas não puderam aparecer, e eu encontro Nossa Senhora no dia 13 de agosto, exatamente porque elas estavam presas por causa da perseguição, porque as pessoas achavam que elas estavam mentindo, né? E depois Nossa Senhora, na quinta aparição, aparece, dá um sinal, né, a toda a comunidade, e depois fala sobre, na sexta aparição, é o milagre do sol, né? E eu fiquei me perguntando assim, por que o milagre do sol? Por que não podia ser a lua? Nossa, sabe? Por que não podia ser a chuva? Isso. Por que não podia ser... aí eu lembrei assim, quem foi que gerou nas suas entranhas o sol nascente que nos veio visitar? Quem é o sol nascente que nos veio visitar? Jesus Cristo. Ele é o sol, ele é a grande luz, né, que ilumina o dia, né? Tipo assim, então, Jesus é a luz, é o sol nascente que nos veio visitar. Então, eu fiquei pensando assim, eu falei assim, nossa, que bonito, né? Que bonito isso. Nossa Senhora é o grande sinal, porque o sinal anterior, quando ela aparece a comunidade, era 120 mil pessoas. Depois, na última aparição, a toda a comunidade, foi 50 mil pessoas que estavam ali presentes, e assim, e foi o milagre do sol. 50 mil pessoas viram o sol ali. Então, assim, girando, né? E escolheu o sol para isso, né? Eu fiquei me perguntando assim, mas por que o sol? Podia ter sido a lua, sabe? Podia ter sido outra coisa, né? Aí eu vi a ligação do Cristo, né? Do filho dela, né? Ele é essa grande luz, né? É o sol que ilumina tudo, né? Então, assim, Jesus é a grande luz que ilumina o mundo. Então, ela volta, através desse grande sinal para tanta gente, mostrar que falta realmente essa luz, né? Jesus, Nossa Senhora, é esse candeeiro aonde gerou essa luz, né? Dentro das suas entranhas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje é um dia muito importante para a gente lembrar um pouquinho sobre esse... Não foi assim um milagre, uma manifestação, um milagre do sol, apenas por ser o milagre do sol, né? Mas eu acredito que esse milagre do sol tem um grande significado para nós cristãos, né? Que acreditamos que Jesus, como diz a própria palavra de Deus, o Salmo, diz que Jesus é o sol nascente que nos veio visitar. Então, espero que as pessoas entendam que Maria deseja, Nossa Senhora deseja que realmente todos deixem que esse sol realmente
essa luz que é Jesus, que iluminou o mundo, vem nos iluminar também nos dias de hoje. Então, padre, no dia, em ano que vem, em maio, o senhor vai estar, né? Se Deus quiser, junto com o Ricardo Sá, viajando pela Demaré em Medjugorje, porque Medjugorje é uma chave para a gente complementar Fátima, né? Isso, Vai se ser Deus uma bênção, quiser, vai ser uma bênção. Se Deus quiser, vai estaremos ser no mês de lá. maio, 16 a 26 de maio do ano que Se vem. Deus quiser, Vamos no com mês de uma... Maria. Mas, padre, Isso. falando do sol, o senhor foi muito feliz em falar isso, porque o sol significa um novo raiar de tempos, né? Uma nova etapa, novos céus e novas terras. Nossa Senhora sempre traz essas boas notícias, né? Quando Jesus nasceu, foi uma nova notícia, foi uma nova era para o mundo, certo? Como o senhor falou aí. Certo. Então, acho que a gente vai ter exatamente isso, se Deus quiser. Tem muita coisa para se falar de Fátima, né? O milagre do sol, como o senhor falou, 70 mil pessoas parece que estavam na época, né? Os jornais do mundo inteiro noticiaram, foi um fato histórico grandíssimo. Então, assim, surgiu dali uma nova etapa para o mundo. Eu falei no início que o reino do mal, ele é dividido. Nossa Senhora disse, numa das vezes para as videntes, agora em Medjugorje, né, nesses 40 anos de aparição, que ainda não são 40, mas serão 39, dia 25 de junho, ela disse uma frase muito importante. Vocês vivem no século em que o mal governa. Nós vivemos no século em que o mal governa. Então, eu vou linkar com a primeira coisa que eu falei, a visão do Papa Leão XIII. Nossa Senhora afirma isso, porque ela diz que a gente está vivendo 100 anos é um século, onde o mal governa. E olha, historicamente, olha para trás e vê que século perverso a gente viveu. 2 grandes guerras mundiais. O mundo sempre pode ter guerras, mas 2 guerras mundiais num século. É perverso, é ou não é? Com Depois certeza. veio uma euforia, que a gente teve um respiro, anos 50, né? E aí veio os anos 60, tinha a nova era de Aquários. O senhor lembra? O senhor é mais novo, né? Mas, enfim, Mas eu a lembro, gente sim. estudou isso, né? A era de Aquários, uma era nova, né? Se esperava um monte de coisas, e aí entrou no mundo as drogas, o nome já diz, as drogas. Entrou o sexo desregrado, né? E o rock and roll, que teve seu lado bom. Mas, enfim, a gente estuda muito isso, né? Sexo, drogas e rock and roll. E graças a Deus nós sobrevivemos vendo coisas boas e ruins em tudo isso, né? Algumas coisas só ruins, outras nem tão boas, mas a gente sobreviveu. E agora, novamente, como ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? Porque Nossa Senhora diz que quando começarem os 10 segredos, eu estou respondendo a pergunta de alguém que disse o que tem a ver os 10 segredos com essa aparição. Nossa Senhora diz que quando começarem os 10 segredos a serem revelados, os 10 segredos de Medjugorje, assim que começar o primeiro segredo, ela diz que o demônio perdeu o seu governo deste mundo. Ou seja, os 100 anos terão terminado. Nós não sabemos a data que eles começaram, a gente imagina, né? Porque se o Papa Leão XIII recebeu esse pedido no final do século XIX e Nossa Senhora vem lá no início do século XX nos preparar para alguma coisa, então a gente imagina que foi nesse período, a partir da aparição de Fátima. E se a gente está vendo que ano que vem, né, vão formar 40 anos de aparições e que pode ser que se comecem a revelar os segredos, tudo pode, né, padre? Porque a gente está imaginando, né? Então, vai ser bom. Imaginem, quando começarem os segredos, perdeu. Não é bom? E a gente está sendo muito atacado na igreja, porque eu acho que o danadinho, né, esse pesadelo que a gente tem que sempre enfrentar, mas enfim, a mulher sempre vai pisar a cabeça dessa serpente, né? Está previsto isso na Bíblia, porque ela é um livro atual e constante. Então, para sempre ela vai pisar a cabeça dessa serpente. A gente imagina o seguinte: um mundo melhor virá, mas a gente está vivendo um momento assim final. E quando a gente está vivendo um momento final, ele sabe que é o final. Então, pouco tempo lhe resta. A gente pode imaginar aquela passagem do Apocalipse,
a 12, não tem? Que o dragão Sim, sim. desce para comer o filho que a mulher vai dar à luz, e aí ele fica furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu acho que ele sabe disso, ele está atacando com todas as armas, parece até que todo o reino dividido está unido, e a É, gente vai suportar, porque a ideia dele, no fim das contas, é fazer um grande cisma na nossa igreja. com É certeza. isso que ele deseja. Nós não permitiremos. Nós estaremos Com certeza. unidos como que na Arca de Noé e sobreviveremos a tudo isso. É ou não é, padre? É verdade, Claudinha. Claudinha, como nós temos 5 minutos para encerrar, eu vou dar uma bênção depois, né, encerrar com a Santa Bênção, só lembrando, pessoal, que hoje é dia 13 de Nossa Senhora de Fátima, um dia especial, para receber uma bênção especial Sim. para a intercessão dela, né? Desejamos, E eu padre. gostaria de deixar uma curiosidade aqui, né, porque não sei se você sabe, mas muitas pessoas perguntam assim, padre, uma coisa simples, muito simples, mas as pessoas, eu estou vendo que a sua imagem de Nossa Senhora de Fátima tem, na minha também tem. Não tem os 3 pastorinhos, mas tem 3 pombinhos. E as pessoas perguntam assim, padre, o que significa os 3 pombinhos, né? Significa os 3 pastorinhos? As pessoas perguntam isso, né? As crianças também perguntam, por que os 3 pombinhos? E muita gente acha que os 3 pombinhos representam ali os 3 pastorinhos. Na verdade, se conta que houve uma manifestação devocional a Nossa Senhora de Fátima, e disse e nesse ato devocional, essa manifestação em público, disse que alguém soltou 6 pombinhos, né? E 3 desses 6 pombinhos, 6, tá? É interessante lembrar o número 6. 6 pombinhos. Então, soltou 6 pombinhos, e dos 6 pombinhos, 3 pousaram na imagem de Nossa Senhora de Fátima. 3. E aí, as pessoas começaram a alimentar os pombinhos e tentaram espantar os pombinhos, mas as pombinhos não saíram dali. Ficou uma semana os pombinhos ali. E diz que teve um momento que o bispo estava celebrando a missa, e, de repente, 2 pombinhos voaram e só ficou um pombinho. E na hora da Eucaristia, no momento em que eleva a Eucaristia, um desses pombinhos subiu para a coroa de Nossa Senhora. Nossa, que O último pombinho subiu para a coroa de Nossa Senhora e abriu as asinhas lá em cima da coroa de Nossa Senhora. E é interessante isso, eu não sabia, aprendi isso há pouco tempo. Aí o pombinho branco subiu para a coroa, no último pombinho branco que ficou. Na hora da elevação da Eucaristia, ele subiu, pousou na coroa de Nossa Senhora e depois voou, né, e não apareceu mais, né? Então aí ficou para nós o significado desses. Aí o pessoal lá em Portugal resolveu, tendo em vista isso, né, esse acontecimento, que eles viram como um milagre. Imagina 3 pombinhos ficar o tempo todo lá, insistir, não sair dali, e depois um ficar com as asinhas abertas na hora da Eucaristia, né? E ali vira a questão, até mesmo trinitária, a presença de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho, de um Deus que é o Espírito Santo, e o lado de cima, que abriu as asinhas lá, o esposo, né? O esposo da Virgem, né? Ou seja, quem é o pai da a Virgem é mãe de Deus Pai, né? Aliás, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo, né? Então, esses 3 pombinhos ali não deixam de representar também a Santíssima Trindade, né? Interessante esse acontecimento, porque muita gente acha que os pombinhos ali, o significado dos pombinhos, eles foram colocados ali para representar os 3 pastorinhos, mas na verdade a origem desses 3 pombinhos se dá através eles têm como milagre, né? Esse milagre ocorrido diante desses 6 pombinhos que foram soltos e depois 3 pousaram ali. Só para a gente encerrar esse momento ali, esse momento com Nossa Senhora de Fátima e pedir também a bênção de Deus, né, sobre todos nós neste dia especial. Claudinha, eu vou deixar a palavra para você concluir, depois eu dou a bênção o pessoal que nos acompanhou através do Instagram. Eu gostei muito de estar com o senhor, agradeço. Amanhã vai ter o André com o Padre Mateus, né? E quero agradecer a presença de todos, tá? A presença da Kátia, que eu vi muita gente, mas não dá tempo da gente falar tudo. Eu quero agradecer um por um, muito obrigada, tá? E fiquem na paz. Então vamos receber a bênção. Também gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, também estou vendo alguns nomes aqui, que conheço, que viajaram conosco, né? Então, sempre é uma bênção, e essa experiência mariana é uma experiência abençoada. Daqui a pouco, às 18h30, aqui pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio, de Caxambi, e também através do Instagram da paróquia, nós estamos celebrando sempre, todos os dias transmitimos o terço mariano e a Santa Missa às 19 horas, todos os dias. Então, logo mais, eu vou celebrar a missa aqui na paróquia, em honra a Nossa Senhora de Fátima. Eu quero deixar essa bênção especial nesse dia, a todos vocês, a Demaré, ao Marcos, a você, aos filhotes, aos netos, também a todos aqueles que nos acompanham
que nos acompanharam através do Instagram, sobretudo pela sua família. Que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Deus Todo-Poderoso, derrame suas bênçãos e suas graças. Fortaleça os nossos corações. Nos conceda toda a saúde necessária de corpo e de alma. Que todos estejam sob o maternal, né, manto de Nossa Senhora. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Um grande abraço, Claudinha. Foi um prazer também estar aqui com você, partilhando um pouquinho sobre Nossa Senhora, a história de Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigada, Padre. Deus abençoe a todos. Amém.